Esquadra de Cabral voltou para a Europa em 1500, não levou apenas a carta de Pero Vaz de Caminha descrevendo as nossas terras. Foi abarrotada de espécies vegetais e animais retiradas das nossas florestas. Entre essas espécies, Cabral teria levado uma madeira, já conhecida dos europeus desde os anos 1200 e chamada por eles de pau-brasil, muito útil na fabricação de corantes, móveis finos e instrumentos musicais. Começava aí o primeiro ciclo econômico do país, o ciclo do pau-brasil, cuja exploração sem controle quase levou à extinção da espécie. Este filme registra os atuais esforços de preservação do pau-brasil, por meio do incentivo ao plantio e da sua utilização econômica e social no Espírito Santo, e a contribuição socioambiental da engenharia, da agronomia e da geociência à sociedade capixaba e brasileira. O tema é de grande importância para os pequenos produtores rurais e para os profissionais e usuários desta matéria-prima no Espírito Santo. As iniciativas de recuperação do pau-brasil no Espírito Santo estão assentadas sobre alguns princípios: o incentivo ao plantio, com a doação de mudas aos produtores, o acompanhamento técnico, com avaliação permanente da qualidade das árvores e a parceria com diversos atores do setor. É assim que a Secretaria de Agricultura do Estado, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER, e o Instituto Verde Brasil doam juntos cerca de 50 mil mudas por ano a mais de 600 produtores rurais. Desde o ano de 2005, dentro do Programa de Desenvolvimento da Civicultura no Estado do Espírito Santo, nós iniciamos um programa de fomento florestal com a espécie pau-brasil. Para isso, nós tivemos um parceiro muito forte, que foi o Instituto Verde Brasil, que é de Marechal Floriano, em que eles forneciam a muda e nós, do Estado, né, através da Secretaria da Agricultura, em Capé, nós fazemos a distribuição dessas mudas para os municípios do Estado do Espírito Santo, numa parceria com prefeituras, com o INCAPER local e com o IDAF nos municípios. Esse programa ele abrangeu quase 40 municípios do Estado do Espírito Santo, em torno aí de 65% dos municípios capixabas. É uma distribuição que chegou ao longo dos anos, né? Nós atingimos em torno de 300 mil mudas de pau-brasil distribuída. O incentivo à preservação e a reintrodução do pau-brasil na Mata Atlântica ganhou ainda mais força no Espírito Santo pela importante produção local de arcos de violino e de outros instrumentos de corda, que tem no pau-brasil a principal matéria-prima. De um lado a outro do estado, pequenos produtores abraçaram a ideia. Seu Milton de Ecoporanga foi um dos que apostou no projeto ambiental. Quando eu plantei mesmo, o próprio Douglas me falou que essa madeira estava na extinção, que a gente não sabia, né? Estava na extinção. Aí falei, bom, já que está em extinção, então eu vou plantar. Eles podem plantar que essa madeira aí vai ser útil para você no final. A maior parte do plantio de pau-brasil no Espírito Santo destina-se à preservação, mas a exploração sustentável ajuda a manter a espécie. Considerada a melhor madeira do mundo para a produção de arcos de violino e para a construção de instrumentos musicais, o pau-brasil tem grande apelo comercial e pode virar uma boa poupança para a família dos produtores. Ainda mais
porque sua transformação em arcos de violino requer um número muito pequeno de árvores cortadas em relação à quantidade plantada. O consumo da indústria de arquetários ela é muito pequena em relação ao que está sendo plantado. Então, o estado do Espírito Santo, em termos de número de árvores que estão sendo plantadas de pau-brasil, ela supera em pelo menos 1 milhão de vezes, tá, a quantidade de árvores que estão sendo usadas por essa indústria. Em outro ponto do estado, a 260 quilômetros de Ecoporanga, seu Zequinha também apostou no programa para ampliar sua área legal de floresta. Porque eu sempre tive essa preocupação, entendendo a importância que tem de se plantar árvores, né? Inclusive, quando chegamos aqui nessa terra, essa área aqui que você está vendo hoje com essa matinha aqui, que é uma reserva de proteção de uma nascente que tem aqui, era tudo pastagem. Então fui eu que plantei, obviamente com parcerias, com apoios, né, em relação às mudas. Então plantei e hoje nós temos isso aí. Nesse meio aí desse plantio tem então várias árvores de pau-brasil que foi plantado por essa motivação e a outra por uma questão econômica, né? Porque nas conversas que sempre tive com pessoas que lidam com a produção do pau-brasil, fala de que pode ser, e acredito que seja também uma oportunidade de renda para a gente que é pequeno agricultor. Para que a lavoura de pau-brasil, como a do seu Zequinha e de seu Milton e de tantos outros produtores capixabas, se desenvolva bem e cumpra sua finalidade, seja de preservação ou de exploração sustentável, é preciso avaliar permanentemente a qualidade da madeira. Esse procedimento que nós vamos mostrar aqui agora é a retirada de uma amostra da madeira dessa planta de pau-brasil, e essa amostra, nós vamos tirar duas numa mesma planta. Uma vai ser enviada para o Jardim Botânico no Rio de Janeiro para fazer análise e outra na UFES em Vitória. São análises diferentes que compõem esse levantamento que nós estamos fazendo no estado do Espírito Santo inteiro para conhecer toda a genética do pau-brasil plantado no estado. O distrito de Guaraná, em Aracruz, abriga a maioria das fábricas de arcos para violino do Espírito Santo. Apesar da importância histórica e comercial da indústria de archetaria do Espírito Santo, fábricas como a do seu Floriano Schaefer passam por dificuldades e correm risco de fechar. Vai ser muito triste, porque vai gerar muito desemprego e tanto quanto sobre o plantio, ninguém quer plantar mais que não tem incentivo. Eu fico triste quando eu viajo, vejo a orquestra tocando no lugar, que eu sei que tem um arco nosso e isso está acabando na forma muito triste. As ameaças à produção dos artesãos capixabas vêm de uma instrução normativa do IBAMA e da possibilidade de reclassificação do risco de extinção do pau-brasil. Ao todo, o segmento de produção de arcos no estado emprega cerca de 200 pessoas diretamente e 6 mil indiretamente. A instrução normativa que reduz o uso ou muda o enquadramento do pau-brasil, do anexo 1 do anexo 2 para o anexo 1, ela vem num momento que merece uma discussão mais ampliada, principalmente ouvindo o setor. Para isso existe o Serviço Florestal Brasileiro, no Ministério da Agricultura, com equipe altamente qualificada, que vem abordando esse tema de forma técnica, ouvindo todo o setor e, mais ainda, buscando formas de garantir o manejo sustentável de uma espécie considerada de tamanha importância na Mata Atlântica. A restrição, da forma como está sendo colocada, é uma ameaça para os agricultores familiares que sobrevivem dessa atividade. Mais uma razão para se entender melhor essa demanda e buscar meios de conviver por meio de tecnologia, por meio de estudo de pesquisa que já vem sendo feito aqui no estado do Espírito Santo,
em parceria com o ICAPE, Secretaria da Agricultura, Universidade Federal do Espírito Santo, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então o Estado do Espírito Santo ele está muito à frente porque ele tem muito conhecimento nessa área e merece ser ouvido para se estabelecer uma melhor convivência do plantio e do seu manejo sustentável e dos produtos da sociobiodiversidade com o pau-brasil. Para manter a exploração sustentável e a recuperação do pau-brasil, foi construída uma rede de viveiros para garantir a continuidade do projeto. Todo esse trabalho visa garantir a sobrevivência da espécie. Esse é o nosso viveiro e aqui começa todo o processo. Essas mudas aqui têm em torno de 1 ano e nesse estágio aqui elas já estão prontas para serem plantadas no nosso bosque. Esse aqui é o pau-brasil. Vocês podem observar que ele tem esse espinho aqui, ó. Isso porque é uma árvore jovem, deve ter em torno de uns 15 anos. Aqui tem um outro estágio dela, em torno de uns 20 anos. Reparem que ela começa a perder essa casca, os espinhos e essa casca. Todo esse trabalho visa garantir a sobrevivência da espécie e também a continuidade da tradição de produção de arcos do Espírito Santo, que já conquistou uma marca de qualidade internacional. Porque provavelmente a maior parte das orquestras, obviamente, tem o pau-brasil. Seria mais fácil contar as que não usam. Talvez uma orquestra ou outra de estudante, onde o objetivo não seja exatamente a qualidade, né, vamos dizer assim, do som, mas simplesmente pensando mais na oportunidade. Então se usa o arco feito com outros materiais, mas que não traz a mesma qualidade que o pau-brasil. Então eu acho que a maior parte das orquestras do mundo, quase a totalidade, usa obviamente o arco de pau-brasil. Além do resgate do pau-brasil e da produção e exportação de arcos de violino, o Espírito Santo também tem forte tradição na produção de café. A união inusitada entre café e pau-brasil tem começado a produzir resultados importantes para ambas as espécies. Em Ecoporanga, no noroeste do Espírito Santo, encontramos a combinação das duas culturas. Além de embelezar sua propriedade e de aumentar a área de floresta legal e de criar uma poupança madeira para a família no futuro, Douglas Nogueira está utilizando o pau-brasil para aumentar a qualidade e a produtividade de sua produção. Nessa área aqui, a gente fez o plantio, né? E é visível aqui o resultado que a gente teve, né? Foi uma forma de conter o vento, né? E diminuir a perca de folha, de umidade, né? E diminuir a incidência de praga. É visível o resultado que teve aqui na lavoura, né? A gente vê nesse talhão aqui que teve um aumento da produtividade, né? Essa barreira de pau-brasil que está plantada aqui junto ao plantio de café, ela serve como proteção do vento para o café e tem funcionado muito bem, segundo o produtor. Então é um plantio de pau-brasil com uma função muito nobre para o café também. O café mais robusto e de melhor qualidade, resultado da proteção dada pelo pau-brasil, acabou com a desconfiança de Douglas. Essa propriedade a nossa família adquiriu em 96, né? E começamos com um cafezinho e a tirada de leite, né? E o pau-brasil foi já através, depois eu estava fazendo um trabalho no INCRA, prestando serviço para o INCRA, né? Em assentamentos, e através de um fomento do próprio INCRA, né, a gente conseguiu essas mudas e plantou e acabou hoje tem esse resultado que a gente está tendo hoje aqui, né? Do plantio. É uma coisa ecologicamente correta, né? Traz benefício, né? Tanto econômico como também de diminuir gasto nas lavouras, entendeu? Para mim é um bom negócio e quem quiser plantar, plante, porque não vai se arrepender. A exploração sustentável e a preservação do pau-brasil dão impulso também a um dos principais projetos socioambientais e culturais do Espírito Santo. O Instituto Preservarte, da família Casara, sediado em João Neiva, é um exemplo desse trabalho. O Instituto começou em 1999. Naquela época, quem começou tudo foi meu irmão, Renato Casara, e ele começou porque ele queria dar para a sociedade
o retorno, né, do trabalho dele. Nós temos uma empresa de arcos de violino e a gente percebeu que assim, as pessoas aqui em João Neiva não tinham essa cultura, não sabiam para que servia aquilo que eles fabricavam. Então começou com um professor vindo para dar aula para os nossos funcionários, aula de violino, e também numa escola pública. Em 2004, a gente realmente formalizou a instituição, então com o CNPJ, e aí virou o Instituto Preservarte. E o Renato, com o conhecimento que tem, com as pessoas que ele conhece, ele é luthier desde os 14 anos, e aí ele disse, não, então vamos começar uma escola de luteria. E assim foi feito. Hoje esses luthiers estão, a maioria fora daqui de João Neiva, nós brincamos que a gente exporta luthiers para o Brasil e para o mundo. Um deles está em Tatuí, interior de São Paulo, no maior conservatório da América Latina, como professor de luteria, mas não por muito tempo, ele está indo morar na Itália como luthier, né? Outro está em um projeto social em Recife, também como professor de luteria. Existe um outro que está no Ceará, como professor de luteria. Então a gente fica muito orgulhoso de poder espalhar isso pelo Brasil, né? Hoje nós atendemos não só João Neiva, mas Ibiraçu e Aracruz. E esse ano nós vamos ter mais de 1.400 alunos passando pela instituição. Então nós temos desde 6 anos de idade, começam os nossos projetos, até sem limites, porque a senhorinha mais velha que tinha 103. Nossos professores, eu tenho um coordenador de artístico que vem de Vitória, ele é de lá, veio morar aqui para poder trabalhar aqui, mas os outros foram formados aqui. Então eles começaram como alunos, eles foram se destacando, transformaram em monitores e depois em professores. Então hoje eles são arrimos de família que vivem da música, vivem disso. Então é um orgulho para a gente. Não necessariamente todos que passam por aqui vão se tornar músicos, não é isso. Se tornarão melhores cidadãos. No ano de 2005, quando eu comecei a fazer esse curso em 2006, eu procurava uma profissão que fosse ligada à música, porque eu sou músico também, eu não queria parar de tocar e que tivesse uma profissão que eu pudesse dar caminho, junto com a música e outra profissão. E eu fiquei sabendo desse curso de luteria na época. Eu tinha 16 anos naquele período lá e não imaginava o que seria esse curso de luteria, assim, não tinha ideia. Com o passar do tempo eu fui vendo o que essa profissão pode proporcionar, como que é gratificante você fazer um instrumento, depois você ver uma orquestra tocando e você olhar para essa orquestra ter instrumentos seus lá. Para mim a maior emoção é você chegar numa orquestra igual de Vitória, que tem vários instrumentos meus lá, e você vê o som, o músico tocando, é uma profissão, o músico ganhando o seu salário ali com o instrumento que você faz. Eu falo que assim, o luthier ele é como se fosse um pai e mãe, né? Ele constrói um instrumento e depois é como se fosse o filho o instrumento. Ele vai sair, vai tomar vida lá e vai criar o seu caminho lá e depois você fica vendo o caminho do seu filho lá. A ideia original de Renato Casara foi longe. Hoje, o que foi uma das primeiras oficinas de produção de arcos de violino do Espírito Santo abriga um festival internacional de luteria. Foi o Renato que comprou essa casa mais ou menos uns 30 anos atrás. Ele morava na Inglaterra e veio para o Brasil para trabalhar com arcos de violino. Então aí começou a história do arco de violino aqui na região de João Neiva e também a história do Casarão dos Violinos. Lembrando que o Casarão dos Violinos não foi o meu irmão que deu esse nome, não. As pessoas chegavam por aqui e perguntavam, mas cadê o Casarão dos Violinos? Onde é que é aquele rapaz dos violinos e tal? Não, é aquele casarão, o Casarão dos Violinos. E aí ficou esse nome. Então, mais de 25 anos depois desse início aqui, a gente assumiu esse nome, o Casarão dos Violinos, né? Então o Renato comprou esse casarão, fez uma reforma grande, ele estava bem derrubado, bem feinho.
Ele também é um casarão centenário, então tem muita história relacionada às famílias aqui da região. E hoje ele abriga alguns encontros internacionais de loteria, workshops e vários eventos relacionados à cultura, até mesmo aqui do município, né? Quando tem a festa de Demétrio Ribeiro, ele é aberto para a comunidade, aberto para as pessoas. E mesmo tem muita visitação. Aqui a gente tem praticamente um museu, né? A gente tem uma sala expositiva, se vocês podem observar aqui a quantidade de instrumentos, não só os fabricados aqui, mas instrumentos do mundo todo que a gente foi trazendo para mostrar para as pessoas, né? Uma gaita escocesa, uma rabeca, uma viola caipira, além dos instrumentos clássicos, que é o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, um piano. Então esses instrumentos são interessantes e as pessoas muitas vezes não têm acesso, e aqui eles podem observar esses instrumentos todos.